Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Amanda Sardelli. A Amanda defendeu o doutorado dela aqui na Unicamp em 2019, em estudos de envelhecimento. E ela é professora, ela é pesquisadora na Universidade de Birmingham, né? E ela vai falar para vocês, basicamente, dar o caminho das pedras, caso vocês queiram ir para Birmingham também. Então, muito obrigado, Amanda, por ter vindo falar com a gente. Obrigada a você. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês por terem vindo. Eu gosto bastante desse tema, né? Eu acho muito gratificante você poder colaborar com a carreira de outras pessoas. Então, para mim é sempre um prazer quando alguém me pergunta desse assunto, eu poder dizer qualquer coisa que deu certo para mim, que eu acredito que são os caminhos que... Eu não estou recebendo nenhum tipo de suporte financeiro para estar aqui, né? Não estou falando em nome nem da Unicamp, nem em nome da Universidade de Birmingham. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês são pontos de vista meus, a pesquisa que eu fiz para informar vocês. É importante eu dizer isso, porque também tem pessoas diretamente da Unicamp e de Birmingham que dão esse suporte para os alunos, né? E, basicamente, tudo que eu vou mostrar para vocês é resultado da minha experiência. Então, eu espero muito que seja útil. E vamos lá. O que eu vou falar para vocês hoje? Quem sou eu, porque eu estou aqui? Vou mostrar para vocês uma trajetória que eu chamo de flexível, né, para a gente tentar entender quais as possibilidades de escolhas que a gente faz ao longo da nossa carreira que nos permitem escolher um caminho lá na frente ou não. Vou falar um pouco sobre a Universidade de Birmingham, que é onde eu estou hoje, o sistema no Reino Unido, quais são as oportunidades que existem, que eu conheço, como encontrar novas oportunidades, como se preparar para essas oportunidades e passar para vocês o meu contato se vocês quiserem mais alguma coisa depois. Então, só para vocês saberem, a Unicamp tem alguns colaboradores estratégicos, né, no mundo, e a Universidade de Birmingham é um deles. Se vocês procurarem no site da Universidade de Birmingham, ela vai ter o Brasil como um parceiro estratégico e a Unicamp dentro disso, principalmente o estado de São Paulo. Tem bastante parceria com a FAPESP e a Universidade de Birmingham. Em relação à minha carreira, né, só para vocês entenderem então um pouco porque eu estou aqui, que me trouxe aqui, basicamente eu sou de Campinas mesmo, fiz a minha graduação em Educação Física, terminei em 2011 na Faculdade Metrocamp. Durante esse período eu tive minha primeira oportunidade internacional. Acredito que porque eu era uma ótima aluna, então me destacava e tinha esse tipo de bolsa onde, na época, a gente não precisava nem se inscrever, né? Um belo dia, a coordenadora veio me dizer, olha, eu tive uma reunião com os professores e eles indicaram o seu nome para essa oportunidade, você quer? Foi mais ou menos assim. Eu nem sabia que existia, né? Ela falou assim, você fala inglês? Eu falei, claro, não falava nada de inglês. Claro, óbvio, o inglês está em dia. Estudei escola pública a vida inteira, sabia o verbo to be, olhe lá, matava a aula até na aula de inglês. Enfim, falei, agora vou ter que estudar, né? Se der certo, vou ter que estudar. E foi realmente o que eu fiz, não passei vergonha quando eu fui para essa oportunidade na Dinamarca, não. E aí era um intercâmbio de um semestre para uma escola de esportes e liderança em esportes na Dinamarca, em Viborg. E aí, depois, em 2011, eu já vim para a Unicamp, porque eu já tinha muito esse perfil de interesse acadêmico, então me recomendaram uma professora que trabalha com Fisiologia do Exercício, lá na Faculdade de Educação Física, no FISEX. Não sei se vocês... eu sei que tem alguns aqui da Educação Física, alguns alunos do FISEX ali, que é um laboratório específico de Fisiologia do Exercício, e ela já me deu oportunidades, fiz estágio, entrei no mestrado, aí como ela era vinculada com o programa da FCM, eu acabei oficialmente fazendo meu mestrado pela FCM, no programa de gerontologia. E durante esse processo eu tive uma oportunidade também de passar um período na Bélgica, porque, na verdade, eu tive aprovação para uma apresentação oral num congresso internacional, e aí eu ia receber um pouco de ajuda de custo da Unicamp. Eu falei, já que eu vou ter que pagar muito dos custos, eu queria aproveitar e ficar um pouco mais tempo, aproveitar para fazer outras coisas. E aí acabei conseguindo essa oportunidade na Bélgica, na Universidade do Louvre. E aí, de 2015 a 2019, eu fiz meu doutorado também na gerontologia, mas no mesmo formato, com as pesquisas lá na Faculdade de Educação Física, e através do programa PDSE da CAPES,
passei um ano nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, em Chicago. Depois posso dar mais detalhes para vocês, né, como foi cada um desses passos, mas acho que não é o foco, é só para resumir mesmo para vocês, por enquanto. E aí, quando eu terminei o doutorado em 2019, saí um pouco da universidade, porque apareceu uma oportunidade de trabalhar com pesquisa em uma empresa, né, que eu nem acreditava que era possível, nem passava isso pela minha cabeça, mas, na verdade, até um contrato que me exige sigilo, então não posso falar o nome da empresa, mas é uma empresa multinacional que, através do grupo Investiga, que é daqui de Barão Geraldo, me contratou para inaugurar um laboratório de pesquisa que era para desenvolvimento de tecnologia de relógio. Então, eles precisavam de alguém que tivesse experiência com regulação do exercício no sistema cardiovascular, para medida de pressão arterial, frequência cardíaca, gasto energético. Então, coube bem certinho para o que eu estava fazendo. E aí, nesse meio tempo, eu já vinha com uma experiência desde o mestrado de trabalhar com meta-análise, que foi algo que eu aprendi no início do mestrado e, né, tinha muitos contatos, muitas pessoas que me procuravam. Inclusive, uma pessoa que me incentivou muito a trabalhar com meta-análise está sentada aqui, né, que foi quem falou assim, eu acho que você vai ganhar dinheiro se você for por aí, né, por que você não tenta? E aí eu comecei a investir, criei um canal no YouTube, comecei a mostrar, né, ensinar como fazer meta-análise no YouTube. E aí, com o tempo, criei um curso online, vendo ainda esse curso online até hoje. E até onde eu vou chegar agora, muitas das minhas oportunidades vêm dessa experiência com meta-análise. E aí, nesse meio tempo, né, pouquinho antes da pandemia, eu estava frequentando muitos congressos, simpósios de uma área nova que eu queria mudar um pouquinho da linha de pesquisa que eu estava, que era específico em envelhecimento, inflamação, senescência celular. E aí conheci uma professora que estava estudando assim muito parecido com o que estava em mente de futuros projetos. E ela falou, por que você não vem trabalhar aqui no Reino Unido? Ela era, né, da Inglaterra e estava nesse congresso em São Paulo. Por que a gente não tenta alguma coisa e tal? As nossas ideias batem, né? Enfim, aí acabei aplicando para essa fellowship, que é um tipo de pós-doutorado, mas um pouco mais independente. Depois eu vou falar um pouquinho mais. E aí, em 2021, iniciei esse trabalho na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Aí eu acho legal, eu coloquei aqui, a gente sempre vê, que isso, legal, tudo que deu certo, né? Mas aí as pessoas não sabem tudo que deu errado, que fica por trás das câmeras. Então eu levantei só algumas coisas para vocês pensarem, porque quando a gente vê alguém que chegou onde a gente quer chegar, a gente sempre pensa, né? Nossa, mas a pessoa trabalhou, fez isso, fez aquilo. Mas o tanto de coisa que dá errado para você mostrar uma coisinha que deu certo em um ano, uma coisinha que deu certo no outro ano, basicamente aqui, eu reprovei no vestibular da Unicamp em educação física, gente, não sei se tem gente da física aqui, mas pensa na vergonha da pessoa não passar na educação física. Não era tão concorrido assim, não passei nem na primeira fase. Depois, eu reprovei na prova do mestrado na Faculdade de Educação Física, resolvi aplicar para um mestrado internacional, não consegui nem terminar a inscrição porque eu não passei na prova de inglês, era 6.5 que eu tinha que tirar, eu tirei 6, não consegui me inscrever. Foi assim que eu acabei na gerontologia, mas não que eu acho que não foi o caminho certo, né? Mas foi a minha terceira opção, a gerontologia, na FCM. E quando eu entrei no doutorado, apliquei muitas vezes para ter Bolsa FAPESP, nunca consegui Bolsa FAPESP. Muitos projetos que eu tentei colaborar, sempre negados, não consegui ajudar nenhum professor a aprovar um projeto grande do CNPq, FAPESP, foram muitos negados. Em 2019, aí nesse tempo, apliquei para outros pós-docs, né, quando eu terminei o doutorado. Alguns, na verdade, que não tinham muito interesse também, até talvez teriam dado certo, mas não estava tudo encaixado do jeito que eu queria. Apliquei para essa oportunidade que a Unicamp abriu aqui, que é a Smith Science Fellow, que é, na verdade, um tipo de fellowship até mais renomada do que essa que eu tenho na Inglaterra, porque ela é bastante internacional, mas eles queriam alunos de ciências básicas, então também não consegui convencer, né? E também uma vaga aqui na Unicamp de gerenciadora de projetos, por um grupo de pesquisa grande aqui também não passei. Quando eu apliquei para essa fellowship que eu estou hoje, não me chamaram de primeira,
né? Fui reprovada na primeira chamada, então eles me disseram assim, olha, se alguém desistir ou talvez a gente te mande uma mensagem daqui a um mês. E realmente mandaram, não sei por que exatamente, mas não foi de primeira chamada. Já apliquei para outras vagas lá em Birmingham de lecture, que não consegui. Já apliquei para outras fellowships que ainda não consegui. Então, assim, essa é a realidade de quem quer ter uma carreira acadêmica. Né? A gente fica muito orgulhoso de tudo que a gente fez, mas tem tanta coisa que dá errado, né? Por exemplo, uma outra coisa que as pessoas às vezes falam, nossa, Amanda, você tem bastante publicação, né, já. E aí, às vezes, eu olho para minha planilha de artigos negados e me assusta, mas eu já tenho lá 152 artigos negados, né? Pelo menos alguns várias vezes negados, né? 8, 14 vezes. Mas é mais ou menos assim que funciona. E aí eu acho que a mensagem que eu queria deixar dessa parte é uma frase que eu gosto do Michael Jordan, que é assim, eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, eu perdi mais de 300 jogos. Por 26 vezes confiaram em mim para fazer o arremesso do jogo e eu falhei. Eu venho falhando e falhando novamente ao longo da minha vida. E foi assim que eu tive sucesso. Né? Então, acho que essa mensagem tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, porque a gente vai falhar o tempo todo. Né? E é cansativo. Eu sei que é cansativo, mas a gente acostuma e não fica tão pesado, né? Depois de um certo tempo, a gente percebe que é rotina e está tudo bem. Não significa que a gente é ruim, que a gente não está preparado. E aí eu levantei aqui só algumas palavras-chave que eu acho que são importantes, não só para a carreira, mas para a carreira internacional principalmente, que a gente precisa tentar incluir no nosso plano do dia a dia, né, nas nossas metas mais abrangentes, mais sonhadoras, talvez, de carreira. Então, a primeira, a gente tem que ter flexibilidade, né? Porque muitas vezes, para você mostrar o seu valor, você precisa ajudar alguém a fazer algo que não é exatamente o que você quer, mas é necessário naquele momento você ter essa flexibilidade. Não significa que você precisa esquecer todos os seus sonhos e fazer só o que as outras pessoas querem, mas é importante ter uma certa flexibilidade. Resiliência, como vocês viram, né? Porque a gente vai ter não o tempo todo e não pode desistir, é não e tenta de novo, não e tenta de novo. Exposição, eu acredito que é o que mais as pessoas têm dificuldade, o que mais eu venho descobrindo a importância e relaciono muito isso com os sucessos mais recentes que eu tenho na minha carreira. Então eu percebo assim, eu sempre tive muita dificuldade de me expor, e aí eu fui cada vez dando um passinho a mais, um passinho a mais, um passinho a mais. Hoje em dia não tenho, tanto que eu tô aqui hoje porque eu me convidei. Ninguém falou assim, Amanda, você quer ir lá? Porque os alunos nem sabem que eles precisam. Eu pensei, vou aproveitar a oportunidade, estou indo para o Brasil, vou passar um tempo, vou melhorar algumas coisas que eu posso fazer no meu currículo. Então o que eu posso fazer? Conversei lá na FEF, alguém precisa de alguma palestra sobre alguma coisa que eu estudo? Precisa, exercício sistema imunológico, vamos falar lá na FEF. Vai ter um congresso da gerontologia, que é onde eu estudei agora nessa semana, né, aqui na FCM. Eles já me chamaram outras vezes para falar à distância, online. Eu falei, gente, por acaso vou estar aí bem no dia do congresso, se vocês quiserem. Não, vem falar disso. Então, assim, é muito importante, né? Ninguém vai lembrar de você na hora certa. Eu lembro que quando eu estava começando o mestrado, fazendo estágio, né, a gente tinha uma reunião lá no grupo, ninguém queria ir, porque é um saco, né? Você tem um monte de coisa para fazer, tem que parar o que você está fazendo para ir na reunião, ouvir um monte de coisa que não tem sentido nenhum para você. Você fala, nossa, preciso ir mesmo? E aí eu lembro que tinha uma colega mais velha que eu, né, para fazer doutorado, ela falou assim, Amanda, quem não é visto não é lembrado. E aí eu falei, não, ela tem razão, eu preciso ir lá mostrar minha cara, mostrar que eu tô aqui, mostrar que eu, né, sirvo para alguma coisa. E tentar fazer o máximo possível para realmente ajudar em alguma coisa, já que eu estou aqui, né? Então, isso é importante. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, antes até que isso, uma vez alguém me mandou uma vaga de trabalho quando eu estava na graduação, falou assim, o aluno Bruno tal te recomendou para essa vaga. Eu nem imaginava quem era Bruno, nem imaginava. Eu falei, gente, como que algum aluno que estuda comigo, por alguma razão, tem confiança no meu trabalho e me indicou num trabalho, nunca falou comigo, né?
E aí eu comecei a perceber, realmente, a gente é observado o tempo todo, então a gente tem que pensar isso o tempo todo, mas muitas vezes, se a gente ficar naquele mundinho fechado, só com as pessoas que a gente conversa o tempo todo, a gente não descobre todas as oportunidades lá fora e as pessoas não te descobrem, né? Então é muito importante, quando eu falo de exposição, é também você não ter medo de falar o que você quer para os seus colegas. Olha, eu estou procurando uma oportunidade internacional, eu gostaria... Mas eu imagino que muitas vezes as pessoas se sentem acuadas, mas vão achar que quem sou eu para estar preparado para uma oportunidade internacional? Então você precisa também ter muita autoconfiança, né? Não é fácil, é uma coisa que a gente tem que aprender com o dia a dia, mas se expor é fundamental, né? Cada pessoa que você encontra tem um potencial de te abrir uma porta. Então a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Né, conforme a gente se posiciona, como a qualidade do nosso trabalho, o quanto a gente mostra o que a gente quer para o nosso futuro, enfim. E cada vez mais eu acredito que eu estou aprendendo isso. E tá em movimento, né, não só em movimento físico, mas em movimento tá ali olhando os sites de vez em quando, as oportunidades. Essa fellowship que eu tenho hoje, eu encontrei ela no site da Unicamp. Né, quando eu tive o contato no site da pós-graduação da Unicamp, quando eu tive contato com essa professora da Inglaterra, ela falou assim, Amanda, vamos ver o que tem para você vir para cá, se tem algum financiamento, alguma coisa. Eu abri o site, tinha lá, Newton International Fellow, para estudar na Inglaterra, era especificamente da Inglaterra. Né, então, a gente tem que estar se movimentando, a gente tem que estar, senão a gente não sabe o que está acontecendo à nossa volta. Bom, sobre a Universidade de Birmingham, para quem não sabe, a Universidade de Birmingham fica em Birmingham, que é aqui no centro da Inglaterra, o mais longe possível que você pode ficar do mar num país, infelizmente. E o mar não é aquelas coisas também, né? Dá para ir ali na Escócia, mas é um gelo. É uma cidade grande, para quem não sabe, a segunda maior cidade da Inglaterra em população. É uma cidade muito parecida com Campinas em questão de tecnologia e industrialização. A universidade em si não para de receber cada vez mais empresas que estão se agregando ali em volta da universidade, principalmente empresas farmacêuticas, que acredito eu, porque a medicina realmente é forte na Universidade de Birmingham. A Universidade de Birmingham foi fundada em 1825, inicialmente com curso de medicina, né? Já era o interesse inicial. Essa aqui é uma foto bem bonita da parte principal ali do campus. A Universidade de Birmingham atualmente, nesse ranking, está ocupando, não sei falar essa palavra, 62º, obrigada. Nesse ranking, né, do mundo. Na Inglaterra, acho que ela tem alguns rankings, né, que variam muito, mas assim, 13º, tá por aí. Não sei se também a gente deve valorizar tanto esses rankings, mas só uma questão de curiosidade. O campus é muito bonito, é muito verde, eu fiquei bastante surpresa. A gente imagina que o Brasil é verde, né? A gente vai para a Inglaterra e vai só ver prédio, mas não, a Inglaterra é bastante verde também, então é bastante agradável trabalhar lá. Essa aqui é uma foto do hospital, que também é agregado à universidade, é onde eu trabalho, inclusive, Queen Elizabeth Hospital, porque a gente tem o nosso laboratório de pesquisa lá dentro, que facilita muito, né? No caso do meu laboratório, a gente faz muita pesquisa com trauma, com emergência em queimadura. Então, quanto mais rápido a gente tem acesso às amostras dos pacientes, mais fácil. E eu acho que isso funciona muito bem lá, é muito legal esse sistema. Muito com trauma de guerras também, porque a gente tem um lugar que recebe pessoas que vêm direto de algumas guerras diferentes, né? Por exemplo, teve uma fase de guerra do Irã, de Israel. Então, assim, para quem trabalha, a gente trabalha com bastante coisa relacionada ao acidente militar, né, e estresse, envelhecimento, enfim. Tem um campus da Universidade de Birmingham em Dubai também, não sei se vocês já ouviram falar. E cada vez mais a gente tenta, eu vejo que a universidade se esforça para tudo que tem em Birmingham também acontecer em Dubai. Eu recentemente comecei a preparar um curso e a primeira coisa que me perguntaram, esse curso dá para você fazer em Dubai também? Porque é uma necessidade. E aí, aqui só para vocês terem uma ideia, né, se vocês quiserem pesquisar
que aí cada um, obviamente, vai ter os seus interesses, mas os colleges que existem, eu cliquei aqui onde eu estou, né, que é o Medical and Dental Science, e aí os institutos dentro de cada college. Eu estou aqui no Instituto de Inflamação e Envelhecimento. É um instituto muito grande, né? Tem mais de 100 pessoas, com certeza, entre professores, pós-doc, pesquisadores. Não tem muito staff, é mais realmente o grupo de pesquisa. Médicos também. Só para vocês terem uma ideia, né? Dentro do nosso grupo a gente tem 4 grandes áreas, que é o atendimento agudo, de emergência, né? Envelhecimento e fragilidade, neuroscience e rheumatology. Mas só para vocês terem uma ideia, porque cada um vai ter a sua variedade, que não vale a pena ficar especificando aqui, cada um tem seus interesses. Sobre o sistema, uma coisa interessante. Quem sustenta a universidade, né, no Reino Unido são doações, são conselhos de financiamentos pagos por impostos, mensalidades pagas pelos estudantes, então os alunos pagam para estudar, mesmo quando a universidade é completamente pública no sentido de ser propriedade do governo. Também recebe investimentos privados para pesquisa, do próprio empreendedorismo dentro da universidade. Então, assim, é importante a gente pensar, quando a gente busca essa oportunidade, qualquer que seja ela, quem tem interesse em nos pagar. Então, é muito importante a gente saber, né, como que alguém vai nos dar dinheiro, né, porque quem tem interesse que a gente esteja lá trabalhando. E, por exemplo, na carreira acadêmica, a gente vai ter a oportunidade de educação e pesquisa. Se você tiver interesse totalmente em educação, os professores trabalham muito lá, a carga horária é muito pesada, eles acumulam muitas funções administrativas. Creio que não é muito diferente daqui, apesar de eu não estar mais acompanhando aqui. Assim, é bem estressante mesmo, é bem difícil a parte só educacional, então ninguém quer ficar só na educação, porque com a pesquisa você tem um pouco mais de independência, né, para criar sua rotina de trabalho, mas para você ir para a pesquisa você tem que comprar suas horas de trabalho. Então você tem que conseguir um grant muito bom que te pague para a universidade não precisar te pagar. É mais ou menos assim a troca. E eles têm muito interesse em entrar no mercado internacional, principalmente porque os alunos de doutorado ou outros alunos trazem muito dinheiro para a universidade, né? Então, infelizmente, uma má notícia que eu tenho para vocês é doutorado é muito difícil de conseguir bolsa, né? A fase mais difícil de você conseguir bolsa é no doutorado. Porém, por outro lado, eu vou mostrar algumas poucas oportunidades que eu conheço, se vocês quiserem se aprofundar. E o pós-doutorado tem muita oportunidade, muita oportunidade para brasileiros, por exemplo, né, mas qualquer pesquisador internacional. Eu vou falar mais, vou mostrar exatamente quais são as oportunidades e também muitas oportunidades para quem já é professor ou quem está iniciando a carreira como professor, de tanto visitar como receber financiamento de lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui está o quanto custa fazer o doutorado por ano, né? Ou aqui tem até outro, tem o antes do doutorado, pós-doutorado mais voltado para pesquisa. Então, tá mais ou menos aqui 21 mil libras por ano, né? Porque pensa aí que a libra está uns 6,15. Então, é muito caro. E é por isso que eles investem tanto em internacionalização da universidade, né? Porque é de onde vem o dinheiro. A gente tem lá muitos alunos da Arábia Saudita, muitos alunos da China, e de várias partes do mundo, mas com certeza os principais vêm dessas regiões, que tem mais dinheiro também para poder viajar. E, enfim, os salários, para vocês terem ideia, que eu acho uma coisa também interessante para se refletir, né? Um cargo, por exemplo, como o meu, que é um cargo não clínico acadêmico, né, que é o mais inferior que você vai ter na pesquisa, ele vai variar de 29 mil por ano até 84 mil, mas assim, para você subir na carreira aí, você tem que ficar muitos anos nessa mesma posição, né? Uma série de coisas que você precisa provar e funções que você vai acumular também. Professores vai variar de 73 mil libras por ano até 123 mil libras por ano, mas também a maioria está sempre aqui no comecinho, né? É bem difícil, são exceções aqueles que conseguem chegar nos cargos mais altos.
E aí tem o formato clínico acadêmico de quem não é consultor, de 35 a 65, tutores clínicos sênior, que vão de 56 a 91 mil, clínicos consultores honorários, que vão de 88 a 119 mil, mas que tem já a função muito parecida com um dos professores também. Então é mais ou menos isso. E aí, quais são as oportunidades que eu conheço? Que eu posso dizer para vocês algumas coisas que eu já vi, que tem vários brasileiros que já realmente funcionam, né? Que eu sei que existem. Então, existem alguns tipos de oportunidade. Por exemplo, verba para projeto de pesquisa, mas aí você tem que ter um cargo, né? Então, no caso, eu, por exemplo, não tenho nem... Até 1º de outubro, eu não tinha nenhum cargo fixo que eu podia aplicar para uma vaga dessa, mas você pode, obviamente, fazer colaborações e ter um professor que vai te permitir conseguir verba para você, né? Se você é aluno aqui, por exemplo. Então, é possível conseguir esse financiamento. Já está encerrado agora, mas eles provavelmente vão abrir novamente em algum momento ano que vem. É uma parceria da FAPESP e da Universidade de Birmingham. Acho que é 20 mil libras o teto. Se eu não me engano, 150 mil reais, porque eles também apresentam isso em reais. Tem sim uma oportunidade de mestrado, apesar de ser muito rara. Por exemplo, inclusive acho que tem umas 3 brasileiras agora indo para Birmingham que eu já vi, através do British Council Brasil, que tem algumas áreas específicas, não são para todas as áreas, e você não pode escolher o que você vai fazer no seu mestrado. Você tem que escolher do que tem lá, o que já tem de vagas abertas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas, né, é uma opção e é totalmente pago, tudo incluso. Então, você não vai ter nenhum gasto. E eles vão abrir novamente em 2024. Então, eu até mantive aqui em inglês, para se vocês quiserem pesquisar, vocês digitam isso no Google que vocês vão encontrar. Existe também um esquema para visitantes brasileiros que abre todo ano. A gente vai até receber agora a 2ª professora aqui da Unicamp que eu conheço que está indo para lá. Teve uma aluna de pós-doutorado também, que foi para lá esse ano, que é por 3 meses, então tudo incluso para uma visita de 3 meses, pode ser para pós-doc ou professores early career, né, que acabaram de ingressar na carreira na universidade. Para pós-doutorado, essa é a fellowship que eu tenho. Eu vou falar mais detalhes dela para você agora, no final mostrar como é uma aplicação, se vocês tiverem interesse. Em relação, quem já é professor, também existe um formato Newton Advanced Fellow. Ambos são fundados pela Royal Society e são muito renomados, né, o Newton International e o Newton Advanced Fellow. Então isso também é muito bom quando a gente pensa em que tipo de bolsa você vai ter. Eu não pensava nisso, eu descobri isso lá, mas quando eu me apresentava como uma pós-doc, quase sempre alguém perto de mim me corrigia. Não, você não é uma pós-doc, você é uma Newton International Fellow. Então, assim, talvez para eles, né, porque eu não estava aqui, não faço a menor ideia do que significava. Mas para eles, assim, é alguma coisa que eles sabem que é difícil conseguir, que você tem que ter alguma coisa no seu currículo para você ter obtido. Então, a minha supervisora estava sempre assim, não, valoriza isso, que isso é bom para você, né? Então, só para vocês saberem, essas 2 fellowships são bastante renomadas, tem bastante brasileiros que têm essa fellowship, até porque ela não abre para qualquer país, ela abre para o Brasil, para o México, para a Índia e para a China, que eu saiba. E tem todo ano, vale muito a pena, né? Você vai ter um trabalho, basicamente, na Inglaterra. Existe mestrado de 1 a 2 anos, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Erasmus Mundus, né, um programa internacional. Eu mesma já apliquei, mostrei para vocês que eu não consegui passar na prova de inglês desse programa, ele existe até hoje. Parece que estão tentando fortificar esse programa recentemente, eu achei até que não existia mais, porque eu não ouvia mais falar há muito tempo. E aí você vai escolher 3 países, se eu não me engano, é bem internacional assim, o projeto. Para doutorado, existe essa Marie Curie Funding, que, pelo que eu entendi, é variável, né? Eu conheço alguns brasileiros que já aplicaram para o pós-doutorado, mas para o doutorado eu não conheço ninguém, mas eu vi que tem quando eu fui fazer essa pesquisa agora para vocês. E é variável no sentido de que o doutorado, eu acho que é quando as universidades têm algum cargo bem específico. Então, no doutorado, você não pode mandar um projeto que você quer, você tem que se encaixar em algum projeto que já existe. Mas para o pós-doutorado tem os 2 formatos. Você pode tanto numa vaga que já existe, como escrever o seu próprio projeto, que deve ser um pouco mais difícil,
como é na FAPESP, por exemplo, né? Quando já tem um projeto financiado é mais fácil de você ter uma bolsa, mas você convencer sozinho que o seu projeto é bom é mais difícil. E existe aí outros formatos, por exemplo, essa colaboração da FAPESP com UKRI, que é Research and Innovation do Reino Unido, e é para quem tem um contrato permanente já com a Universidade de São Paulo. Nesse outro aqui, qualquer pesquisador brasileiro, não precisa ser do estado de São Paulo, também voltado para quem já tem um cargo, né, na universidade. Não só para projeto de pesquisa, mas tem alguns que permitem você viajar, levar, trazer estudante, promover algum simpósio, né, alguma coisa que você consiga melhorar a colaboração, estimular a colaboração entre os laboratórios. Existem também muitos outros para colaboração de projetos, então como o Reino Unido tem muito financiamento para pesquisa, né, não é difícil você conseguir colaborar com algum professor em algum projeto. E a gente não pode esquecer das nossas melhores amigas, CAPES e FAPESP, porque realmente, né, o que a gente tem aqui agora, então se vocês já são alunos de mestrado, de doutorado, tem o programa da CAPES, PDSE da CAPES. Não sei qual frequência ele está abrindo agora, né? Na minha época era em 2018, 2019, podia ser até 3 alunos, né? Era um ano que ele cobria e você podia ser todo um ano para um aluno, 2 alunos um semestre cada, ou 4 meses, 3 alunos. Né? Foi assim que eu fui para os Estados Unidos. Na minha época ninguém aplicou, então eu fiquei um ano inteiro nos Estados Unidos. Enfim, então acho que vale lembrar disso, né, da PDSE da CAPES, das BEPs, da FAPESP. Como encontrar novas oportunidades? Porque essas que eu passei para vocês foram as que eu fui encontrando, que eu já vi, né, algumas que eu pesquisei, mas não é tão fácil e provavelmente agora mesmo pode estar surgindo uma nova que a gente não sabe. Então, primeiro, a gente precisa realmente falar e ouvir. Não dá para ficar quieto na sua bolha, né? Você tem que sair e ouvir as pessoas e falar o que você quer. Frequentar congressos, cursos, palestras, mídia social, contato com autores, não sei que nível que vocês estão, mas que vocês já, quando vocês leem um artigo, às vezes vocês têm dúvidas, vocês mandam um e-mail para os autores, né? Esse contato, mostrar conhecimento, mostrar interesse, apresentar suas ideias de projeto para possíveis colaboradores é muito importante de construir. Ou quando você vai no congresso, né, falar com os pesquisadores que estão lá, ou outros colegas que não estejam apresentando nada, mas que pode ser um contato útil. Alertas, né, ter alertas para alguns sites, ou pelo menos numa agenda onde você checa esses sites com uma certa regularidade. E eu uso bastante o ResearchGate e o LinkedIn. Eu ouço falar de muitas oportunidades através do ResearchGate e do LinkedIn. Não sei se vocês usam. Até tem um exemplo aqui. Do ResearchGate eu acabo recebendo mais, como ele é muito personalizado, né, para o seu currículo. Até apareceu alguma coisa do Brasil aqui, porque eu estava aqui no Brasil. Mas não costuma aparecer coisas no Brasil para mim. São mais cargos mesmo, né? Contrato de trabalho e um ou outro de pós-doc, mas bastante assim, cargo para você ensinar numa universidade ou para você trabalhar como pós-doc num projeto tal. Em geral tem bastante que eu me lembro assim de cabeça, aparece bastante coisa da Dinamarca, da Holanda, da Alemanha, né? Onde tem vindo mais sugestões para mim aqui, ó, Alemanha, Áustria. E aí apareceu esse do Brasil, então assim, vale a pena, né, você utilizar, porque vão aparecer coisas. Toda semana eu recebo um e-mail com umas 6, 7 oportunidades como essa. Outra coisa seria visitar as páginas da Unicamp, porque elas são realmente muito úteis. Eu, como disse para vocês, encontrei a minha informação no site da PRPG, né, tem o DERI, do International Office, a PRP, então acho que vale a pena vocês estarem sempre antenados, de olho ali no que tem de oportunidade, porque varia. Na Universidade de Birmingham também existe um site assim, se vocês quiserem consultar, que fala de bolsas internacionais. Infelizmente, eu olho com bastante frequência, porque eu tenho muitos alunos de doutorado que eu queria trazer para Birmingham, mas é o que eu acho mais difícil, né? O aluno já tem um mestrado e você conseguir uma bolsa de doutorado é muito difícil.
Então, o único que tem lá agora relatado nesse momento para o Brasil é esse só para mulheres, né, que eu falei para vocês anteriormente. Então tem que ficar de olho, mas é difícil mesmo nessa fase ter muito financiamento. Agora só um exemplo então de como é uma aplicação, né, para a gente finalizar e vocês, se algum dia vocês quiserem fazer uma aplicação como essa, saber o que precisa. Lógico que você precisa preencher os critérios de elegibilidade que cada uma vai ter, né, nesse caso aqui eu precisava ter um doutorado, precisava não morar no Reino Unido, porque era internacional, ou não ter morado no Reino Unido, talvez, ou nunca ter tido uma permissão de residência. Que mais? Não podia ter passado 7 anos que eu terminei meu doutorado. Eu precisava indicar tanto um co-aplicante, que seria um professor de lá da Inglaterra. Então, isso é uma coisa que é agora que a gente começa, mesmo que você está terminando a graduação, né? Não adianta esperar, a gente tem que criar nossos contatos, criar as pessoas que confiam na gente, né? Criar aquele grupo de pessoas que sabem do seu potencial e que vai seguir te ajudando desde já, e podem ser internacionais também. Lógico que quem está aqui perto de vocês na Unicamp também vai ser extremamente útil. Mas você vai precisar do co-aplicante, você vai precisar também de alguém do mesmo, isso é bastante difícil inclusive, porque você precisa de alguém que você tenha um bom relacionamento, que seja exatamente da sua área, mas que você não colabore, né, que vai poder te avaliar sem um viés. É bem complicado isso, mas agora eu já percebo a importância, eu também tento expandir o network nesse sentido. Aí tem várias coisas, né, a gente vai ter que falar das suas qualificações, né, todo o seu currículo básico de mestrado, doutorado, graduação, algum histórico, né, que pode ser valorizado além do que é o básico das suas qualificações. Basicamente, que você já conseguiu até hoje de financiamento, que muitas vezes vão ser só bolsas de estudo, né, dependendo do nível que a gente está, ou os projetos que você colaborou. Então, é muito importante também, desde cedo, a gente reforçar para os professores colocar o nosso nome nos projetos que eles estão submetendo, para a FAPESP, para o CNPq, né, exigir que você tenha o seu reconhecimento, porque uma hora você vai precisar, né, se você realmente está colaborando, né, está ajudando a fazer o projeto. É muito importante esse reconhecimento. E aí você vai listar, né, suas principais publicações, que também é outra coisa que às vezes a gente não está investindo, mas acho que todo mundo aqui já sabe a importância de publicações para qualquer oportunidade, não só internacionais. Que mais? Acho que já falei o principal. Normalmente a gente precisa de muitas cartas de suporte, pessoas que confiam na gente, que trabalham com a gente. Uma das fellowships que eu reprovei, eu precisei de 7 cartas de recomendação. Então é bastante, você tem que ter... por sorte eu consegui pensar 7 pessoas que tinham ali algum nome, né, alguma coisa que era valorizado pelo programa, né, porque não adianta você chamar qualquer pessoa, tem que ser alguém que tem relação com aquilo que você está fazendo. Se você é estudante de gerontologia, você não vai pedir uma carta para alguém que te ajudou na farmacologia. Então a gente tem que ter, né, tem que saber quem são os colaboradores mais úteis para aquela oportunidade, que vai variar. E aí a gente escreve um projeto de pesquisa de 3 páginas, então é bem simplificado, um resumo para quem não é da área, né, um resumo simples para pessoas leigas nesse assunto. Como você conheceu esses seus colaboradores, ou o que você já fez, que você tem de histórico já com esses colaboradores, para mostrar o quão estável é essa colaboração. O programa de treinamento, isso é bastante comum, né? Acho que no doutorado também. O que você pretende fazer durante esse doutorado? Como que você vai fazer esse dinheiro ser útil para a sua própria carreira? O que você vai aprender? O que você vai trazer de volta para o seu país, se essa é uma das intenções, né, de quem está te financiando? O que você vai levar para o país que você está indo de benefício? Como isso vai te ajudar a crescer na sua carreira para o próximo passo? Então, assim, isso é muito importante da gente começar a pensar, começar a ter sempre ali na mão. Nesse caso, tinha benefícios para o país de origem, benefícios para o Reino Unido, benefícios para a própria instituição, porque, logicamente, tudo é interesse, certo? Então, a gente tem que saber interesse de quem a gente tem que atender para poderem atender os nossos interesses. A questão ética do projeto que você está se envolvendo, nesse caso,
que é bastante comum. A gente já sabe mais ou menos o que o pesquisador faz e a gente tenta se encaixar num projeto que já existe, né? Normalmente é mais fácil por esse caminho. Questão de detalhe financeiro, que normalmente você vai precisar de uma ajuda de quem já está envolvido no projeto, quanto você vai gastar, né? Justificativa dos custos. E acho que eu posso resumir assim, em resumo, né? Se vocês querem se preparar hoje, o que a gente precisa fazer então? Uma coisa importante é ter uma mentoria, formal ou informal. Eu sugeriria vários níveis de mentoria, tanto ter um colega de confiança que está ali trabalhando com você nas mesmas metas todo dia, que ouve coisas diferentes do que você, está no mesmo nível, mas tem um ponto de vista diferente. Pode ser o seu próprio orientador, mas em geral é melhor se for alguém que não trabalhe diretamente com você, outros professores que você tem essa facilidade. No Reino Unido tem muitos programas formais de mentoria, não sei como está aqui isso, mas lá é muito popular os programas formais, então você se candidata, eles sugerem alguém para te orientar na carreira, né? Alguém que não trabalhe com você, alguém bem distante de você normalmente. Atitudes, como eu disse, a gente precisa se mostrar. Parece meio, porque uma coisa meio desvalorizada que a gente tem do marketing, né, hoje em dia, mas é necessário, né, é muita gente nesse mundo. Se você não se expor, alguém vai encontrar outra pessoa. Então é necessário, é muito importante se expor. Currículo, né, em vários aspectos, depende da oportunidade, mas acho que em geral, eu mostrei para vocês essa carreira bastante heterogênea que eu tive. E eu acho que qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de escolha que você fez no passado, a gente consegue justificar para fazer sentido com a sua intenção de agora, né? O que a gente precisa é simplesmente, o que você tem a oferecer? Como eu faço isso do meu histórico fazer sentido para o que eu preciso no futuro? Então isso é muito importante. E às vezes não tem nada a ver, às vezes infelizmente você fez um mestrado que era numa área que não tinha nada a ver com o que você quer estudar hoje, mas não foi completamente relevante, dá para você tentar entender ali qual foi a sua experiência, o que aquilo agregou na sua vida, como aquilo te levou para o próximo passo. Então, enfim, né, eu acho que a gente tem que só saber combinar e entender como a gente se identifica com o que a gente fez, como aquilo forma quem você é agora, né? Sua experiência, suas ambições. Trabalhar no network, que é necessário, né? Todas as oportunidades que você tiver. Ter sempre um projeto pronto. Então, se você já tem alguma ideia, não deixe de rascunhar ela, não deixe de conversar com outras pessoas. Dá vergonha, né? Porque você fala assim, nossa, mas eu não sei, pode ser que eu não li tanta coisa sobre isso, mas é assim que a gente vai evoluindo. Você tem que mostrar para as pessoas, mesmo quando está muito crua ainda a sua ideia, porque assim que você fala assim, realmente isso aqui não fazia sentido nenhum. Ainda bem que eu falei com aquela pessoa que teve essa visão que eu não estava conseguindo ter. E aí você já evolui para o próximo passo, né? Não fica guardando para sempre, aí o dia que precisa está completamente cru. Contatos com financiadores, então se você já identificou alguns potenciais financiadores para você, essas pessoas normalmente são muito abertas a se comunicarem, porque é o trabalho delas, né? Vai ter alguém lá, uma secretária, alguém que a função delas é contribuir para que as pessoas encontrem o financiamento. Então, não tenha vergonha de perguntar, olha, eu fiquei meio na dúvida, porque aqui estava escrito que tinha que ter terminado o doutorado recentemente, mas quanto que é esse recentemente? Faz tantos anos que eu terminei o meu, eu posso aplicar? Ou, enfim, tem diversas dúvidas que você tiver, eu tenho certeza que todos eles estão sempre abertos, tem um canal para se comunicar. Isso também já chama a atenção deles que tem alguém interessado. E muitas vezes uma coisa muito importante para você conseguir essas oportunidades é provar o seu interesse, provar a sua motivação. Então, se você já está faz tempo ali mostrando o seu interesse, já é um passo muito importante. E aí criar um cronograma de aplicações, aplicar até para alguma coisa que você acha que não é relevante para você, só para você ter experiência. E é isso. Tem o meu contato aqui. Eu vou tentar, o mais rápido possível, preparar esse vídeo para deixar disponível no YouTube. Eu tenho um canal que, na verdade, não tem nada a ver com isso, mas eu vou deixar lá e vou justificar para quem tem interesse, que é um canal sobre meta-análise. Mas vou tentar disponibilizar, porque eu sei que tem vários colegas que queriam ter vindo e não puderam, por isso que eu pedi para o meu pai gravar, inclusive. Por acaso, meu pai é cinegrafista, aposentou,
Olha só, deu azar, cheguei aqui e já tem trabalho para ele. E é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou aberta a perguntas. Espero ajudar. Muito pessoal a adaptação de cada um, né, num país. Eu mesma, cada vez que eu fui para um país, eu era uma pessoa completamente diferente. Então, as dificuldades foram diferentes em cada uma dessas fases. Os objetivos eram diferentes. A minha noção do que eu precisava fazer em relação à minha carreira era completamente diferente, né? Então, eu acredito que na primeira oportunidade que foi para a Dinamarca foi a mais, assim, diferente mesmo do nosso hábito, né? A Dinamarca é um país onde as pessoas não vivem nesse capitalismo que a gente vive, então, assim, os valores são muito diferentes. Por ser da educação física, a gente tem, bom, até por ser americano também, né? A gente tem essa coisa da performance, da competitividade. Então, entender que tinham pessoas que olhavam para o exercício como uma coisa só por diversão era bem estranho para mim. Mas foi com certeza muito rico para eu voltar para cá. Eu já trabalhava com dança naquela época, né? E quando eu voltei para cá e eu continuei a ensinar dança, assim, eu mudei completamente meu estilo de ensinar por conta da cultura mesmo. Você observar, tem gente que vai fazer aula de dança só porque quer relaxar um pouco, não precisa aprender. As crianças, né? Você fica com aquela, a criança precisa evoluir para ir para o próximo grau e saber isso, aquilo. Às vezes ela não está nem aí, ela só quer conversar com alguém que está ali do lado, ela só quer pertencer a um grupo, né? Então tem muitas coisas assim que a gente evolui, né? E eu acho assim, de desafio mesmo, eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de me encaixar nos grupos. Então eu não me sentia sozinha, eu nunca sofria, assim. Lógico que eu tive uma noção, eu lembro até hoje, quando eu estava na Dinamarca, eu pensava assim, nossa, né? 6 meses que eu não fiquei com meu pai e com a minha mãe, que desperdício, né? Pô, não sei, vai saber quanto tempo a gente vai poder ficar juntos. Então, com certeza, isso era uma coisa, assim, emocionalmente que eu pensava, nunca mais vou fazer isso, porque, não, né? Tem que aproveitar o tempo com eles. E aí, no fim, né, foi 6 meses na Dinamarca, e depois 1 ano em Chicago, 2 anos agora na Inglaterra, e já estou planejando os contatos para ficar lá. Mas, lógico, né, para nós, a gente é muito brasileiro, né, em geral, a gente é muito, como fala, a gente tem um vínculo com a família que é diferente de outras culturas, né. Então, com certeza, se hoje quando eu decidi ir para a Inglaterra, eu comecei a ver que eu ia ficar lá, foi porque eu conseguia ver que o salário era suficiente para eu vir para o Brasil com bastante frequência, para eles irem me visitar com bastante frequência. Eu tenho colegas lá na Inglaterra que ficam 5 anos sem ver a família. Falar, aí eu acho que não vale a pena. É melhor voltar e tentar achar uma outra oportunidade aqui, né? Porque para mim é importante. Mas eu acho que a gente se vira. Eu me isolava um pouco de brasileiros na Dinamarca porque eu queria aprender inglês. Em Chicago também. Mas agora na Inglaterra não. Foi completamente diferente. Eu já tinha o inglês fluente, não era a minha meta o inglês. E eu falei, eu quero ir só para realmente me sentir em casa, me sentir bem, ter uma boa qualidade de vida. Então, desde essa vez que eu fui para a Inglaterra, eu já fui muito aberta a brasileiros, eu convivo com muitos brasileiros. A gente percebe a diferença, né? Segunda-feira, o meu inglês não é tão rápido quanto é na sexta-feira, porque eu passei o final de semana inteiro com brasileiros falando português. Mas, assim, tem pessoas que sofrem, né? É difícil você generalizar. Tem pessoas que sentem mais. Eu tenho muita facilidade, assim, de fazer amigos, de me sentir bem. Enfim, mas é um desafio, com certeza. Normalmente, todos esses financiamentos, eles têm um acordo para você poder receber um visto para estudar. Ele tem um acordo com o governo, que o governo não vai deixar você receber o visto se você não receber um mínimo que garante que você vai ter a sua subsistência garantida. Então, não é só um custo da universidade ou um curso de aluguel que faz sentido, é um custo, né? Ninguém vai passar necessidade. Pode ser que você não consiga guardar muito dinheiro, né? Mas ninguém passa necessidade. Em geral, se você vai para ficar pouco tempo, eu vejo que as pessoas que vão para pouco tempo têm mais dificuldade, porque o aluguel é muito caro. Então, o pior, na Inglaterra, em Birmingham especificamente, Londres é até pior, mas o aluguel é muito caro. Eu tenho uma colega que está indo agora, eu não sei dizer quanto que ela conseguiu na bolsa dela, mas eu sei que ela vai pagar 1.200 libras de aluguel
para um estúdio assim bem pequenininho por 3 meses, porque é dificílimo conseguir algo para 3 meses, né? Eu dei muita sorte quando eu cheguei lá, muita sorte. Eu moro até hoje na casa onde eu cheguei, que é um professor aposentado que estava aqui meio procurando um cuidador para a casa dele. Então eu pago um valor bem baixo, mas assim, em geral é caro o aluguel. Mas as bolsas não vão te deixar passar fome, sabe? Assim, o mínimo você vai ter. Principalmente se você é aluno, a universidade tem bastante convênios, assim, né, com transporte público, tem algumas opções com as acomodações também da universidade. Mas é possível. Para ir sozinho é mais difícil, né, com a sua própria verba. Porque eu acho que às vezes isso é bastante irrelevante. Eu acho que depende muito de quem vai te contratar, do porquê vai te contratar. Se você for uma pessoa completamente desconhecida, provavelmente eles vão procurar mais algo específico, e não sei o quanto eles vão ter de procura também. O que eu vejo hoje na Inglaterra, tem muita oportunidade para pós-doutorado e os alunos não preenchem as vagas, né? Tem mais oferta do que procura para pós-doutorado. Então, em geral, se o professor estiver precisando e você tiver o currículo adequado, ele vai te contratar. Agora, se você já tem um contato com ele, às vezes você não tem a experiência adequada, ou não tem, né, ou não fez o doutorado naquela área, mas ele já confia em você, ele sabe que você está apto a aprender, provavelmente ele vai te contratar. Essa vaga mesmo que eu fui, eu mudei completamente de área. Eu nunca tinha trabalhado num laboratório de bioquímica, biologia celular. Nunca. Não tinha nada disso no meu currículo. Mas, de alguma forma, eu fui construindo uma relação de confiança com a minha supervisora. Ela acreditou que eu ia aprender qualquer coisa que precisasse, né? Eu realmente, às vezes, aprendo algumas coisas lá que eu falo assim, gente, nunca imaginei que ia fazer isso aqui, né? De recrutar paciente, todo o sistema de como que você, né, se comunica e tal, com eles lá, enfim. Mas eu acho que varia. Eu acho que sempre vale a pena arriscar e mostrar interesse, sabe? Porque se você tem motivação, o que mais eles querem é alguém motivado, alguém interessado. Eu acredito que esse é um dos maiores valores dos brasileiros na Inglaterra, né? A energia para trabalhar mesmo. Pelo menos é o que eu ouço. Uma vez eu tentei levar um aluno de pós-doutorado para fazer o sanduíche dele. Ele tinha bolsa, ele tinha o próprio financiamento. E aí eu falei com a minha supervisora, eu falei, olha, vamos fazer uma entrevista e tal, não sei o quê. Ela falou assim pra mim, acabou a reunião, Amanda, a gente precisa de alguém que tem mais vontade. Ele não tá com vontade. E eu nunca imaginei, porque na minha cabeça, em geral, quando você tem o próprio financiamento, para eles não tem nada a perder, né? Mas independente da fase que o pesquisador tá, ele não quer alguém para ficar tomando conta e assumir responsabilidade se ele acha que a pessoa realmente não vai fazer tudo sozinho o que ela precisa fazer, né? E no caso da minha supervisora, ela realmente só tem alunos agora muito independentes, então ela não vai parar e ficar orientando. Você se vira com seus problemas, de vez em quando fala com ela, mas é uma fase diferente. Talvez outros professores mais júniores, né, iriam aceitar mais qualquer tipo de aluno mesmo que não tenha ainda muita confiança. Na dúvida, eu sempre acho que tem que conversar, tem que pesquisar. Oi? Para mestrado e doutorado, quase sempre você tem que apresentar um certificado, mas para pós-doutorado, nunca vi. Nunca vi. Normalmente alguém vai assinar que você é proficiente, normalmente seu supervisor ou você mesmo. Mesmo no PDSE da CAPES, quando eu fui no doutorado, eu também não tive que fazer nenhuma prova, o supervisor. Eu acho que hoje em dia é diferente, talvez, que eu lembro de alguém passar por isso recentemente e precisou fazer a prova. Mas no meu caso, por exemplo, não foi. Eu já tinha conversado pessoalmente, né, com o meu supervisor. Ele assinou lá um atestado e tudo bem. Acho que se você algum dia chegou até lá, se comunicou, eles já percebem que é o suficiente, né? Se você já falou algumas vezes por vídeo ou presencialmente. Mas mestrado e doutorado normalmente precisa. Né? Algumas coisas você precisa validar o diploma também, fazer uma tradução juramentada. Até que existe algumas bolsas, não é tão fácil de achar, né, para graduação. Eu conheço uma professora lá, que hoje em dia é professora, que era aluna da USP, ela pediu transferência quando ela era aluna da USP para lá, nem sei que universidade lá na Inglaterra, e depois construiu a carreira inteira dela lá. Né? Então, assim, não é impossível mesmo agora na graduação.
você conseguir uma oportunidade. Ou, por exemplo, existem muitas bolsas para você ir para um congresso, né, internacional para alunos de graduação. Então, é uma forma de você se expor, de você se apresentar para os professores. Eu acho que a principal, assim, atitude que você tem que ter, que eu vejo que é difícil para a maioria dos alunos, ainda na graduação, é se expor. Para mim, se expor é realmente, assim, uma chave muito importante. Você tem que mostrar que você quer, mostrar o que você sabe, mostrar o que você fez. Lógico, não é ter feito qualquer coisa, você também tem que estar trabalhando para mostrar alguma coisa importante que você fez, né? Eu me dediquei muito para a produção científica, né, desde o mestrado. Então, não era tão difícil para mim me apresentar, porque eu sabia que eu tinha algum artigo que, de repente, eles podiam, né, associar, olha, eu fui primeiro autor, então eu tenho alguma capacidade que pode ser relevante e útil para eles. Então, eu diria investir em aprender o que você precisa, né, métodos científicos, escrever artigo científico, porque o artigo que está no PubMed, ele é reconhecido no mundo inteiro, ou não sei qual, né, depende na Scopus, na Web of Science. Mas ir atrás e se mostrar e ouvir. Não parar de procurar, querer saber, porque as oportunidades, elas são meio imprevisíveis, né? Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto fazer não sei o que em tal lugar, de repente, se você estava ali no lugar certo, na hora certa, você ouve sobre alguma outra coisa, que não é tão diferente do que você estava procurando, né? Mas você tem que estar aberto, tem que estar com o ouvido ligado. Eu imagino que para quem está a nível de graduação é um pouco mais difícil, né? Porque não passa muita confiança, você não tem um e-mail da universidade. Então, eu, por sorte, tive sempre uma supervisora no mestrado e doutorado que assumia muito as responsabilidades que eu precisava que ela assumisse por mim, que eu não podia assumir sozinha. Então, muitas vezes, se você quer se aproximar de alguém, você vai precisar dessa pessoa, né? Liderando a comunicação. Mas quanto mais você conseguir construir sozinho, né? Por exemplo, começando por publicação, por fazer pesquisa, por colaborar com seus colegas, mais fácil de você mostrar que você sabe de todo o processo, porque você realmente fez sozinho, né? Mas por e-mail, muitas pessoas respondem, pergunta em congresso, né? É muito importante. Você mostrar que você prestou atenção no que a pessoa estava falando, você mostrar que você chegou ali, se é alguém da sua área, né? Você já leu um artigo que aquela pessoa escreveu, você já estava refletindo qual era a próxima pergunta, né, dentro daquela área de pesquisa, para você discutir o que você leu e ficou pensando que ainda não está claro para você. Às vezes é uma coisa que para essa pessoa vai estar clara, ele vai te falar, né? Mas é assim que essa pessoa vai ver que você está interessado, que você está estudando, que você sabe quais são as falhas da literatura, né, que os gaps que ainda não foram respondidos. Então, assim, não tem muito segredo, eu acho. É trabalhar mesmo, estudar, né, fazer a ciência que você pode fazer no ambiente que você está, mas se expor, mostrar que você existe, né, sem medo. Nada. Eu até ia falar, né, que eu pulei aqui. A primeira vez que eu me apresentei para esse professor de Chicago, eu estava no congresso europeu, em Viena, e eu não vi muitas pessoas da minha área. Eu já sabia que eu queria fazer doutorado nos Estados Unidos, porque eu queria evoluir meu inglês, não queria mais para algum país que não falasse inglês como primeira língua, né? Então eu tinha já essa ideia de fazer doutorado nos Estados Unidos. E aí tinham vários professores de várias áreas, e eu só vi o nome dele, que era relacionado com a minha área. Por acaso, por sorte, ele era exatamente a pessoa que estava na minha mesa da apresentação oral que eu ia fazer. E aí eu pensei, tenho que falar com ele, tenho que falar que eu tenho interesse, tenho que mostrar quem eu sou. Fiquei extremamente nervosa, imagina, né? Estava no mestrado, a gente fica completamente inseguro, você acha que a pessoa está ocupada, tem mais o que fazer da vida dela, vai parar para te ouvir o quê, né? Então, assim, é difícil, não é fácil, mas eu falei, se eu não fizer isso, ele não vai saber. E eu sei que é importante, porque essas pessoas valorizam muito te ver pessoalmente, né? É muito melhor do que for só um e-mail. Então, juntei minha coragem. Aí, assim que acabou a palestra, fui lá falar com ele, olha, eu sou Amanda, eu faço isso, tal, eu já li muito dos seus trabalhos sobre isso. Eu tenho muito interesse em algum dia fazer
uma parte do meu doutorado fora. Eu estava na época, eu estava terminando o mestrado, eu falei, eu vou começar o doutorado o ano que vem, daqui 2 anos, e algum dia eu queria muito uma oportunidade para estudar fora. Ele falou assim, eu estou muito atrasado, que eu tenho que almoçar com não sei quem, mas me dá o seu cartão e depois você pode me mandar o e-mail. E aí eu mandei o e-mail e ele respondeu na hora, assim, o dia que eu resolvi mandar o e-mail. Então, faz uma diferença a pessoa te conhecer presencialmente, com certeza.